Tolerância ao silêncio, da saturação auditiva. Professor Renato Dias Martino. Da atitude à palavra. No início da vida, o bebê não tem a capacidade, não tem a habilidade da fala. Ele não consegue atribuir às coisas um nome e verbalizar este nome. Então a gente vai chamar essa etapa do desenvolvimento do bebê de pré-verbal. Então os gestos vão guiar as comunicações. Quando ele começa a conseguir verbalizar, quando ele começa a adquirir a habilidade da fala, ele tem uma fase verbal, que se comunica através da fala. Posteriormente, a gente vai ganhar uma outra amplitude ou ampliação nas relações, onde se resgata o gesto, mas não por conta de uma inabilidade do uso da palavra, mas porque esta palavra passa a ser desnecessária. E a gente começa a se relacionar muito mais através das atitudes, dos gestos, do que daquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala diz muito menos do que aquilo que a gente está tendo como atitude. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e tem uma atitude contrária àquilo que a gente está falando. Silêncio. Quando a gente está falando de uma etapa pós-verbal, o silêncio fala muito mais do que as palavras. A capacidade de tolerar o silêncio é muito mais importante do que verbalizar. O gesto vai dizer, a atitude vai dizer, e vai dizer de uma forma que a palavra não consegue expressar. Conceito unívoco. Na fase verbal, a gente tem a capacidade de transformar algo num som. Se você está com sede, você pode comunicar ao outro esta necessidade de água com uma breve e simples palavra. A palavra passa a ser o conceito que representa a água. E este conceito precisa ser universal, precisa ser unívoco, para que ele possa abranger a todos na medida em que você tem necessidade ou na medida em que você tem a demanda daquilo que você está verbalizando. O que ouve e o que se ouve. Muitas vezes a intuição está te dizendo alguma coisa que é o contrário daquilo que você está ouvindo do outro. Muitas vezes o outro está dizendo alguma coisa e a sua intuição diz que ele está pensando o contrário daquilo. Mas na maioria das vezes a gente dá muito mais crédito àquilo que o outro está falando, desmerecendo a nossa própria intuição. Ah, mas você falou aquilo. Pois é, ele falou aquilo, mas você estava sentindo outra coisa. Mas você desmereceu aquilo que você estava sentindo, acreditando naquilo que ele estava falando. A gente aprendeu a desmerecer aquilo que a gente sente em nome daquilo que a gente sabe. A gente aprendeu a valorizar o que a gente ouve e desvalorizar aquilo que realmente ouve. O que e o como. Qualquer coisa que eu venha comunicar ao meu paciente precisa estar irrigado de respeito, de amor, de consideração. Eu posso comunicar qualquer coisa para o paciente, se estiver irrigado desses elementos. Então não é o que eu vou dizer ao meu paciente, mas é como eu vou dizer ao meu paciente. O como transforma o que. Pensar e intuir. Pensamento é uma experiência de avaliar aquilo que eu tenho da realidade. É pesar. Então eu tenho duas medidas. Eu recebo alguma coisa da realidade e eu peso aquela coisa em relação a uma outra coisa que eu já tenho. Então isto é pesar, é pensar. Peraí, deixa eu pensar. A intuição não passa pelo pensamento.
A intuição é um sentimento que te diz alguma coisa. Você sente alguma coisa em relação àquilo que você tem da realidade. Então não tem a ver com pesar. Eu posso até depois pensar sobre a intuição, mas a intuição vem, brota de dentro. Intuir é interno. E aí é sempre a palavra mais fiel em relação à realidade. Mais do que o pensar. Cura pela fala. A psicanálise tinha essa ideia, e a Ana O deu esse nome para a psicanálise de talking cure, né? De cura pela fala. Mas hoje a gente olha para essa denominação que a Ana O deu para a psicanálise e tem duas coisas complicadas aí, porque hoje a psicanálise não fala mais de cura, e hoje a psicanálise está muito para além da conversação. Hoje a psicanálise é uma psicanálise de acolhimento, de atitude. O psicanalista precisa ser um sujeito de atitude, não um sujeito que fala, não um sujeito que ouve, mas um sujeito que tem atitudes de acolhimento. É muito mais do que falar, é muito mais do que ouvir. O Bion vai trazer posteriormente a ideia de que a psicanálise não promove cura, mas promove uma procura constante da verdade. Mas eu preciso ter coragem de dizer que não, a psicanálise não busca nada. A psicanálise verdadeira não está em busca de nada. Não pode buscar a verdade. A verdade não pode ser buscada. A verdade precisa ser revelada. E a verdade vai ser revelada na medida em que o sujeito seja capaz de renunciar das suas ilusões. Quando você renuncia das suas ilusões, a verdade aparece por si só. Você não precisa ficar perseguindo, buscando. Quando você busca alguma coisa, você cria nesta coisa uma tendência de fugir. Figura paterna. O Freud, por ser homem e pai de família, carregava essa figura paterna como central na geração da transferência. Então, o sujeito que vinha buscar psicoterapia, psicanálise com o Freud, tinha uma propensão muito grande de projetar elementos da figura paterna. De alguma forma, ele ia buscar elementos paternos, elementos da função paterna que podiam ter falhado no seu desenvolvimento. Pré-verbal. A criança se comunica com a mãe de maneira pré-verbal, através de gestos. Ela ainda não sabe falar, mas a mãe já está se comunicando com ela através de gestos. E isso se configura numa linguagem pré-verbal. A mãe percebe a vontade do filho antes que o próprio filho possa reconhecer isso. Por isso não há necessidade da palavra na relação mãe-bebê, porque ela está tão ligada a ele que as necessidades dele passam a ser necessidades dela também. Só aos pouquinhos isso vai se desfusionando, por assim dizer. A entrada do pai. De maneira saudável, o desenvolvimento da fala vai coincidir com a entrada do pai. Não é raro a criança que aprende a falar papai antes de aprender a falar mamãe. A mãe fica o dia inteiro com a criança não fala nada. Quando o pai chega, ela fala papai, e a mãe fica toda enciumada. Mas na realidade, a relação que ela tem com a mãe é pré-verbal, não precisa falar, mas com o pai precisa. Usualmente, a criança que não tem a presença paterna tem maior dificuldade de desenvolver a habilidade da fala, porque ela aprende a falar essencialmente para se comunicar com o pai, porque com a mãe ela não precisa. Unidade mãe-bebê. Lembrando que nós estamos falando aqui da mãe suficientemente boa, nós estamos falando da mãe dedicada comum, da qual o Winnicott vai chamar mãe-bebê não de duas pessoas, mas de uma unidade. Ambiente emocional. Por
que a gente intitula a Melanie Klein como o segundo nome mais importante dentro da psicanálise? Porque ela trouxe essa perspectiva materna para a prática clínica. E ela vai configurando esta prática clínica dentro da perspectiva pré-verbal, onde o Freud tinha essencialmente uma prática verbal, interpretações verbalizadas. Com Melanie Klein, isso vai se transformando, abre-se a possibilidade de se transformar numa psicanálise muito mais ambiental do que interpretativa. Então, o ambiente fala mais do que as palavras. Para além de Freud. O Freud deu tudo aquilo que ele podia dar e com excelência, mas ele partiu de um princípio onde outras pessoas vieram para colaborar e expandir. E a Melanie Klein fez isso com excelência. Depois o Bion e o Winnicott fizeram mais ainda, porque tiveram essa base. Quando a gente fala da psicanálise do Winnicott, a gente fala da psicanálise ambiental de uma maneira bem efetiva, no modelo da mãe ambiente. Quando a gente fala da psicanálise bioniana, então, a gente está falando de uma psicanálise continente. E hoje a gente pode desfrutar disso tudo e dizer assim, nós temos a psicanálise do acolhimento, que é mais um passo. Atitude. Quando a gente fala de uma fase pré-verbal da criança, ou seja, quando ela ainda não desenvolveu a fala, isso quer dizer que ela é capaz de perceber as atitudes muito mais. Muitas vezes o adulto está falando alguma coisa, mas a atitude dele não condiz com aquilo que ele está falando. E a criança percebe a atitude porque ela não consegue decodificar a fala, porque ela vai perceber dentro da perspectiva da atitude. E isso é um grande problema, porque o adulto já se convence com as palavras, mesmo que essa palavra não esteja sendo condizente com a atitude. A criança não. Saturação. Quando a gente fala de saturação, a gente está falando de algo que acomete o aparato sensorial. Nós vivemos com um aparato sensorial extremamente saturado. Quando a gente olha para alguma coisa, na verdade a gente não está tentando ver alguma coisa nova, mas a gente está tentando encaixar isso que a gente está vendo naquilo que a gente já viu anteriormente. O nosso aparato sensorial da visão está saturado. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente busca ouvir alguma coisa que a gente já ouviu, porque o nosso aparato sensorial auditivo está saturado de algo e busca apenas repetir aquilo que já está saturado. O nosso conhecimento também já está saturado. Então, quando a gente diz que está tentando saber alguma coisa, na verdade a gente está tentando encaixar isso que a gente está percebendo naquilo que a gente já sabia. Palavra como símbolo. Quando a gente trata de um verbo, de uma palavra, nós estamos falando de um símbolo. Nós estamos falando da possibilidade de simbolizar alguma coisa ou alguma experiência em um som, em um vocábulo, em algo que a gente está dizendo. Esta palavra é um símbolo que representa alguma coisa ou alguma experiência. O Freud não acreditava que um sujeito que tivesse a predominância psicótica da mente pudesse ser tratado pela psicanálise, porque na realidade ele tinha predominância, porque na realidade ele tinha a fala como principal elemento terapêutico, por assim dizer. E se a fala é um símbolo, o maior problema do sujeito que tem a predominância psicótica da mente é justamente o de simbolizar. Então as palavras teriam muito pouco efeito dentro da psicoterapêutica psicanalítica. Para além da palavra. Uma psicanálise profunda precisa ir para além da palavra. Ela precisa ser capaz de acontecer antes da palavra e continuar acontecendo depois da palavra, dentro de uma atitude. Ela se dá
em atitudes, ela se dá através da capacidade do analista de acolher o paciente na sua atitude, mais do que das palavras, mais do que nas interpretações verbais, mais do que acolher aquilo que o paciente diz, mas aquilo que o paciente está sendo. Parte psicótica. A psicanálise da parte psicótica da mente, ou a psicanálise do sujeito que tem a predominância psicótica na mente, não se dá através da fala, mas se dá através de uma experiência pré-verbal. E isso tem muito a ver com a função materna, com a maternagem. Logo, o psicanalista precisa desenvolver fatores da função materna para que ele possa estender a sua psicoterapêutica aos pacientes que possam trazer uma parte proeminente psicótica da mente, ou ainda o psicanalista que possa abranger a parte psicótica da mente, mesmo no sujeito que não tenha esta predominância. Patologia. Para a psicanálise, tudo aquilo que pode ser chamado de patologia tem a ver com partes da mente que não se desenvolveram. Uma patologia da mente, pela ótica psicanalítica, são pedacinhos da personalidade que não conseguiram se desenvolver junto com o todo, junto com a personalidade total. Então pedacinhos foram ficando fixados, e esses pedacinhos, quando se manifestam de maneira incongruente com o todo. Logo, apresentam sintomas que são vistos como patológicos. Até um sujeito dito maduro, que apresente características que possam ser vistas psicologicamente como patológicas, são características que estão vinculadas ou associadas a partes da personalidade que ficaram fixadas em fases anteriores e não puderam se desenvolver. Winnicott e Bion. A partir das intuições kleinianas, se desenvolve dois pensadores extremamente geniais, Winnicott e Bion. O Winnicott vai trazer o conceito de holding e o Bion vai trazer o conceito de reverie, enquanto o holding é um fator da maternagem, segundo Winnicott. Reverie é um fator da função alfa, e a função alfa também é um integrante da ação ou da função materna. Qual é o intuito do fator holding da função materna? O da integração. Quando a mãe pratica o holding com o bebê, ela propicia a integração emocional do bebê. O bebê é por si só desintegrado, assim como a Klein colocou quanto à posição esquizoparanoide. O bebê é cindido, e a partir da ação do holding, que em inglês é abraçar, ele vai se integrando numa personalidade total. E o holding não é praticado pela palavra, até porque o bebê não pode entender a palavra. A palavra infantil quer dizer que não é capaz de falar. In, que é não dentro do latim, e fante, que é falar. Apesar de que uma fala mansa e delicada faz parte da ação de maternagem. Manuseio. O corpo do bebê é desintegrado. A moleira do bebê é aberta. O crânio não tem ainda a fusão das duas partes da calota craniana. Uma outra ação materna que o Winnicott vai nos trazer, além do holding, é o handling, que é o manusear o bebê. Com as mãos da mãe, a mãe vai propiciando que o bebê vá se integrando de maneira corpórea. Ele vai percebendo cada parte do corpo, e essas partes do corpo vão se integrando umas às outras. Intuição materna.
A mãe só pode dar para o seu bebê aquilo que ela teve. Se ela não recebeu, ela não tem como dar para o bebê. De alguma forma ela precisa ter recebido. E se ela recebeu, aí é papel da intuição orientá-la como fazer com o bebê. Uma mãe que não foi bem cuidada enquanto bebê, dificilmente vai conseguir cuidar do seu bebê. E esta mãe que foi bem cuidada enquanto bebê, a partir do seu aparato intuitivo, ela vai ser orientada como cuidar do seu bebê. É isso que a gente chama de intuição materna. Capacidade e culpa. É um grande absurdo culpar alguém por algo que ele não é capaz. E é maior absurdo ainda culpar a si mesmo por algo que você não está sendo capaz. Por isso a culpa é um grande absurdo. Porque se o sujeito não fez alguma coisa adequadamente, é porque ele não deu conta de fazer. Não existe escolha. Se houvesse escolha, ele faria adequadamente. Seja porque ele percebeu que fazer inadequadamente iria trazer para ele um grande prejuízo, ou porque a conduta dele realmente é saudável. Mas não existe escolha, a gente faz aquilo que a gente dá conta de fazer. Na melhor das hipóteses, depois a gente vai tentar reparar aquilo que não foi adequado. O emocional e o cognitivo. A gente tem um aparato cognitivo, mas paralelo a isso a gente tem um aparato emocional. Este aparato emocional ele funciona paralelamente ao cognitivo. Dificilmente uma dimensão está vinculada à outra. Muitas vezes o cognitivo funciona de uma forma e o emocional de outra forma completamente distinta. Então quando a gente fala de uma mãe que está com um bebê chorando, e muitas vezes chorando compulsivamente, a gente está falando de uma pessoa junto com outra pessoa desesperada. Por mais que o aparato cognitivo diga para ela que aquilo é simplesmente um choro de bebê, o aparato emocional está ligado a um desespero. Por mais que aquilo que ela venha a saber, por mais que o conhecimento dela diga alguma coisa, o funcionamento emocional dela está apontando para uma manifestação desesperada de outra pessoa. O bebê, quando chora, ele está desesperado. E isso gera na mãe uma grande insegurança. Função análoga. A função alfa é aquilo que faz com que a mãe receba o conteúdo caótico do bebê, que o Bion chamou de elementos beta, e transforme em elementos alfa, ou seja, em elementos que possam se ligar uns aos outros e devolva ao bebê. Nós não fazemos isto enquanto psicanalistas. O psicanalista não exerce a função alfa, mas ele exerce uma função análoga à função alfa. Por quê? Porque o paciente que ele recebe é adulto, porque ele não recebe elementos beta do paciente. O que ele recebe do paciente são desdobramentos da impossibilidade de elaboração dos elementos beta. Já não são mais elementos beta. Elementos beta são elementos puros, de necessidade, que nunca tiveram qualquer contato com o mundo externo. E na clínica a gente não recebe isso, mas a gente recebe um elemento análogo ao elemento beta. E vamos exercer uma função análoga à função alfa.